ofensivo a bens jurídicos socialmente relevantes. Tem que ter. Então, um exemplo que eu tinha dado para vocês, aquele do criminalizar o gari não, desculpa, o guardador de carro. Qual é o bem jurídico que está sendo ofendido, Rodrigo? Qual o bem jurídico que está sendo ofendido, Andressa? Ou seja, é um lugar ali onde não tem zona azul. Não tem zona azul. Ou simplesmente o guardador de carros vai para aquele lugar lá ali às 7 horas da noite, que é a hora que acabou a zona azul. E fica lá dizendo, ó tio, me dá um troquinho depois aí, vou cuidar do seu carro, hein? Ó tio, me dá um troquinho. Me respondam vocês. Qual é o bem jurídico tutelado se eu for criminalizar esta conduta? Qual é, Rodrigo? Direito de ir e vir dele, ele está ali, não está pedindo nada, ele não está obrigando ninguém a nada. Se tu não der, ele vai só dizer assim, ó, pô, tio, vai ver, hein, Deus vai lhe castigar, ou coisa do gênero. Se ele arranhar o teu carro, aí nós temos lesões. Dano ao patrimônio, que é um crime, um dano doloso e tal, aí é outra coisa. Agora, se ele está dizendo assim, ó, hein, tio, Deus está te vendo, hein, andando com esse carrão aí, agora não quer me dar um troquinho, uma gorjeta, eu fiquei cuidando a noite inteira aqui. Mas não há bem jurídico algum. Ele só está enchendo o saco, pedindo dinheiro. Mas isso aí ele não está ofendendo. Então, não há lesão, ofensa. Portanto, quando aquele deputado federal gaúcho resolveu criar um tipo penal que criminalizava isso, o cara era um idiota. Literalmente um idiota, porque ele não tinha conhecimento que isso aí não há lesão nenhuma. O segundo é servir de critério interpretativo, constrangendo o intérprete legal a encontrar em cada caso concreto indispensável lesividade ao bem jurídico protegido. Um fato não pode constituir ilícito se não for ofensivo, lesivo ou simplesmente perigoso do bem jurídico tutelado. O Nilo Batista, você sabe quem foi o Nilo Batista, né? Aquele que eu compartilhei o livro para você, sabe quem foi? O Nilo Batista, além de ser um jurista famoso, professor da universidade, ele foi vice-governador do Rio de Janeiro, ele era vice-governador do Brizola, quando o Brizola foi governador do Rio de Janeiro. Ele botou assim, ó, o Nilo Batista destaca 4 principais funções do princípio da ofensividade, ou lesividade, ele chama de princípio da lesividade. Eu não gosto do termo lesividade, eu prefiro ofensividade. Aliás, o César Roberto Bittencourt, que é o livro que eu gosto, ele diz uma coisa que é uma impropriedade. Ele diz que os crimes de perigo abstrato, que são aqueles crimes que tu não tem que ver, seriam inconstitucionais porque não tem ofensa. Tem sim. Eles ofendem de um modo que tu não enxerga. Então, por exemplo, um crime de perigo abstrato é aquele crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro da direção perigosa ou do próprio dirigir embriagado. Se tu está dirigindo embriagado, tu pode tranquilamente chegar em casa sem ter acontecido absolutamente nada. Eu já fiz isso. Não me orgulho, mas já dirigi embriagado, cheguei em casa, não aconteceu nada. Agora, por que se criminaliza? Porque a conduta de dirigir embriagado coloca em perigo. Então há uma ofensividade, sim. Embora esse perigo não tenha se concretizado, com eu atropelando alguém ou batendo em algum carro, fazendo alguma coisa, eu estou colocando em perigo. Então o Nilo Batista diz assim, 4 principais funções do princípio da ofensividade. A proibição da incriminação de uma atitude, a primeira, proibição da incriminação de uma atitude interna.
como as ideias, convicções, aspirações e desejos dos homens. Se a Andressa tem uma vontade louca de matar os colegas de sala de aula porque ela não gosta de um determinado colega, se ela não matar, não pode ser criminalizada. Ela até pode comentar com o Rodrigo: bah, Rodrigo, eu tenho uma vontade de matar aquele aluno, aquele nosso colega da disciplina de Direito Civil. Aí o Rodrigo diz assim: pois é, ele é um chato. Não, ele é um chato. Eu tenho uma vontade de matar ele. E tudo bem. O Rodrigo até pode comprar: eu também tinha uma vontade de matar esse cara, mas se não matar, dane-se. Segunda, proibição da incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. O que é a conduta que não excede o âmbito do próprio autor? Por exemplo, o Vinícius é masoquista. Então, ele gosta de assistir uns filmes meio esquisitos aí, nesses canais aí da internet. E ele pega, e quando está assistindo, ele pega um relho e se dá umas relhadas nas costas, assim, pá! E se dá uns tapas e crava umas canetas no braço dele e tal. Gosta de se autolesionar. E vocês sabiam que isso existe bastante? Principalmente entre adolescentes, a autolesão? Já atendeu alguém que estava cometendo autolesão, Rodrigo, como policial? E o pobre do Rodrigo não pode fazer nada. Porque não é uma conduta que está criminando. Todo mundo tem direito. Se vocês quiserem ficar cortando os dedos de vocês, se arrebentando, se mutilando, o problema é de vocês. Aliás, diferentemente da Alemanha, aqui no Brasil, não se pune a tentativa de suicídio. Se pune o auxílio à instigação ao suicídio. Sabe o que é o auxílio à instigação ao suicídio, né? O Rodrigo diz assim, ó, tô meio deprimido e tal, e aí a Andressa vai lá e diz assim, ó, Rodrigo, tá aqui, ó, tem uns remédiozinhos que tomar, tu morre amanhã. E aí e se ela auxiliou ele. E induzimento, instigação é aquela coisa assim, ó, o Andressa diz assim, ó, não quero mais viver, vai lá no último andar do Down Under lá e diz assim, vou me matar, e se resolve se jogar do último andar do Down Under e fica gritando, vou me matar, e aí fica o Vinícius, o Rodrigo e mais o resto da turma gritando, pula, pula. Isso, isso é crime, instigação ao suicídio. Mas tu querer se suicidar, digamos que tu pegue uma faca, corte o pulso, mas alguém chegue a tempo e consiga estagnar e te leva para o hospital, ou tu te intoxica. Isso não é crime. Na Alemanha já foi. Na Alemanha já foi a tentativa de suicídio. Aqui no Rio Grande do Sul, o professor, desembargador aposentado, Hamilton Bueno de Carvalho, pai do Salo de Carvalho, que são pessoas que eu tenho uma profunda admiração, meus amigos até. O professor Hamilton Bueno de Carvalho contava uma ocasião que ele pegou uma denúncia que era o seguinte, ele ficou furioso, né? Que era o seguinte, um sujeito pegou uma arma e tentou se matar. Botou aqui na têmpora, aqui, ó, e deu um tiro. Acontece que a bala passou de raspão, quebrou o crânio dele, atravessou, mas não pegou no cérebro. Não aconteceu. Daí a pessoa foi hospitalizada, inconsciente e tal, se recuperou e tal, tentando se suicidar. E uma promotora de justiça ofereceu denúncia contra o sujeito porque a arma não tinha porte. Pô, o cara queria se matar e daí recebe uma denúncia.
criminal. Não, é o cúmulo da perversão, né? Vamos ser sinceros. A pessoa tem que ser muito ruim para fazer uma coisa dessas. Tu não pode ser uma pessoa, tu não pode ter um coração bom para tu fazer isso. Aí, não, óbvio, né? Que o Hamilton é ultra garantista, quase um abolicionista do direito penal. Acho que o direito penal não pode resolver, tinha quase que acabar o mínimo, favor do direito penal mínimo. Na hora, tacou um HC, trancou a ação penal e ainda disse, pô, isso é sacanagem. Eu até queria esse voto mesmo. E aí, a outra situação é a proibição de incriminação de simples estados ou condições existenciais. Vocês sabem que no artigo 59 da Lei de Contravenções Penais, que é uma lei antiga, lá do tempo do Getúlio Vargas, existe o crime de vadiagem. Sabe o que é o crime de vadiagem? É o cara aquele que evadiu, que passa o dia inteiro no boteco tomando. Aquilo ali, em tese, é uma contravenção penal. Claro, que é uma contravenção penal lindíssima, né? É para um mendigo, é para o alcoolista que está pobre, que fica na rua. Agora, nunca pegaram nenhum boizinho da Padre Chagas lá em Porto Alegre para levar como vadiagem, né? Boizinho da Padre Chagas não é crime de vadiagem. E, por fim, a proibição da incriminação de condutas desviadas que não causem dano ou perigo de dano a qualquer bem jurídico. Que é o caso desse do pedinte, esse do guardador de carros. Bom, agora nós vamos para o nosso último tópico de hoje e depois na quinta-feira nós podemos continuar para se vocês não tiverem nenhuma aula online, porque eu vi que a Andressa não tem, porque a Adélia não dá e nem o Vinícius. Tu tem aula quinta-feira? Não. Tem? Tenho aula, mas não, o professor não marcou nada ainda online. Tá, se ela não marcar online, vamos na quinta-feira. Aí pegamos e terminamos e começamos. Bom, então, deixa eu pegar aqui, que são outros princípios do direito penal que vocês vão aprender, que é rapidinho. Então, um outro princípio diz assim, é o princípio que fala do princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Vocês já viram isso? Isso é um princípio que está basicamente intrínseco a todos os outros. O direito penal possui como função a proteção de bens jurídicos mais relevantes para a sociedade. Isso eu já avisei para vocês. Logo, o Estado não pode utilizar o direito penal para tutelar a moral, a religião, os valores ideológicos, etc. Ou seja, vocês podem ter uma raiva dos comunistas, não pode criminalizar quem é comunista, quem quer, ou ter uma raiva. Eu falo dos comunistas agora porque agora qualquer coisa que tu postar, diz, pá, eu acho que o Bolsonaro não falou uma coisa legal, tu diz assim, comunista! Eu digo, puta que pariu, eu nunca fui comunista na minha vida. Só tu ter uma posição um pouquinho diferente, tu é acusado de comunista. Sob pena de prevalecer a intolerância. Então não pode. Então, religião. Ah, tu mata bode, que eu estava falando isso na aula de temas. Tu mata bode, tu mata galinha, tu mata galo porque tu é de Umbanda, tu é um assassino de animais. Não, não pode. É a crença deles. E para alguns autores isso é uma decorrência do princípio da ofensividade. Ofensividade que diz que tu tem que... Então, é só para inglês ver, já está dentro do princípio da ofensividade. Princípio da materialização do fato. Deve haver um direito penal do fato e não um direito penal do autor. Ou seja, a pena deve ser imposta por ter o agente praticado um fato lesivo a bem jurídico de terceiro e não razão do modo de ser o sujeito. Também é uma decorrência do princípio da ofensividade e da culpabilidade também, que diz que tu não pode ser condenado, tu não pode ser punido porque tu é vagabundo, tu não gosta de trabalhar. A vida vai te punir. E, por fim, princípio da pessoalidade ou da intranscendência da pena. Esse diz o seguinte, a pena deve ser aplicada somente ao autor do fato e não a terceiros. O artigo 5º, inciso
65 da Constituição Federal diz o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores.